gravar aqui no computador. Então, a gente vai fazer a aula dos produtos da Europa hoje. E quem é do Brasil, não se preocupa, porque a gente tem a aula dos produtos brasileiros que a Kelly, que é farmacêutica, fez no mês passado, que está maravilhosa. Então, eu vou pôr as duas aulas depois lá no replay para quem quiser assistir a aula dos produtos brasileiros e tal. Mas é muito legal, se você mora no Brasil, você mora nos Estados Unidos, saber os produtos da Europa, porque aqui no STC você vai aprender a ter clientes no mundo inteiro e um dos maiores mercados é a Europa, inclusive agora que a gente vai ter o lançamento do STC em espanhol, né? O desafio que a gente vai fazer. Temos vários grupos no WhatsApp, temos quase 50 grupos lá para a gente fazer o lançamento. E quem vai dar o treinamento é uma coach muito especial, que ela mora na Holanda. É na Holanda, né? É. E ela era não é, aeromoça, comissária de bordo e tal. Então, ela teve um resultado fantástico com o STC. Ela vai contar, hoje ela é coach, acho que só trabalha com STC, hoje tempo integral, né? Tá muito É. bem. Então, ela vai contar a história dela e vai também fazer o treinamento aí para vocês dos produtos. Deixa eu pôr ela como co-anfitriã. Depois, aqui no finalzinho, eu volto para dar alguns avisos super importantes. Tá bom, pessoal? Boa aula, manda brasa aí, Sumai. Vou botar você na tela grande aqui. Tá bom? Boa sorte aí para você, manda brasa. Qualquer coisa me chama aqui que eu tô vindo. Tá. Então, pessoal, boa noite. Para mim aqui é boa noite, para vocês boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Faz só um sinalzinho. Tá, ok. Então, eu sou Sumaia, eu moro na Holanda já há muito tempo e eu, na verdade, eu nunca lutei contra a balança, mas foi quando eu cheguei aos meus 50 anos que começaram os problemas a aparecerem e aí o meu peso deu assim um pulo. E eu tentei, como várias pessoas, várias dietas, ovo, sopa, lua, e aí perde 1, 2 quilos e não consegue passar disso. E eu vi o STC no Insta da Mari. E aí comecei a olhar, eu acho que eu fiquei namorando uns 6 meses até realmente decidir mesmo comprar o programa. E comprei e foi aquela surpresa, não foi... Foi assim, em 2 meses eu queimei 8 quilos e consegui manter, né? Então, isso que é o mais importante. Bem, assim, bem resumidamente, é isso. Eu realmente já fui comissária da Varig, e a Varig nem existe mais, mas eu já não é a minha única, não foi a minha única formação, mas eu sempre trabalhei com pessoas, assim, diretamente com pessoas, e foi isso que me deu assim aquele impulso para ser coach do STC. Então eu juntei o meu resultado e a experiência de sempre ter trabalhado diretamente com gente, né? E eu gosto bastante. Às vezes cansa, mas é bom. A gente aprende muito, é uma troca de energia, é muito bacana. Às vezes até os meus alunos me dão umas dicas, então é muito, muito legal. Gente, olha só, eu quero falar para vocês da importância de estar sempre presente também nos treinamentos, tá? Eu já estou no STC já há quase 3 anos, mais ou menos isso, e eu raramente perco um treino. É só um treinamento. É só se eu não tiver mesmo... se eu tiver alguma coisa que eu realmente não possa escutar, porque eu estou sempre com meu fone de ouvido, mesmo que a minha câmera esteja fechada, eu estou sempre, pelo menos, ouvindo. E a gente aprende muito, porque nesses treinamentos é o que vai ser dado assim de graça para a gente, todo o conhecimento, né? E os treinamentos também da Herbalife. Uma dica que eu dou gente, assistam, façam os treinamentos do HN Grow, que é onde tem o treinamento de marketing, do plano de marketing, dos produtos, vale muito a pena, e a gente ganha também um certificado. Eu fiz em português para os produtos do Brasil, e fiz também daqui da Holanda, porque eu
preciso também saber, né, conhecer os produtos daqui. Então, é uma dica muito boa e é sempre bom ter um certificado a mais, né? Outra coisa que eu vou falar para vocês, a importância de chegar à supervisão o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido você chegar à supervisão, você chega aos seus 50% de desconto. Então, isso é muito interessante para a gente, tá? Eu fiz uma colinha aqui, que era uma das coisas que eu não podia esquecer. Deixa eu ver aqui. Sim. E sempre, para matar a curiosidade de vocês, o mês passado eu ganhei em reais R$ 4.000. Então, é sempre bom, um dinheirinho extra, né? Sempre bom, né? Bom, então vamos lá. Vamos começar já. Aqui é o meu resultado. Eu estava assim e fiquei mais fininha, né? Bom. Sumai, Então, depois me manda essa foto aí para a gente postar no Instagram da Mariana. Nota de biquíni. Eu não sabia que você tinha 60. Para mim, você tinha 50 e poucos. Você tá. Não, agora eu tenho 60, mas eu já tive 50 E o há 10 Maridão anos. ficou feliz, então. Lógico. Então tá bom. Depois manda as fotos para eu poder postar, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, vamos Viu, você começar. tem alunos em quantos países? Olha, eu tenho na Holanda, eu tenho na França, eu tenho na Itália, eu tenho na Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, e na Austrália. No Brasil, Agora, não. no Brasil também, 10. São 10 países, isso. Que legal, muito bom. É, Bom que faz amigos no mundo inteiro, né? é verdade. Então, tá bom, manda abraço aí. Então, vamos lá. Pessoal, olha aqui. O Fórmula 1, tá? É o nosso maravilhoso shake. Então, nós temos atualmente 9 sabores. Alguns sabores do Brasil, infelizmente, nós não temos aqui, como doce de leite, milho verde, maracujá, essas coisas, nós não temos. Temos chocolate, banana, biscoito crocante, morango, frutos do bosque, todos maravilhosos. Chocolate com menta também é muito bom. E do final do ano passado para cá, nós tivemos algumas edições especiais, que são edições limitadas. Então, foi o de coco com abacaxi, que aqui na Holanda não tem mais, mas em alguns países da Europa ainda está disponível, muito bom. Aí, no final do ano, em dezembro, para o Natal, tivemos chocolate com laranja, maravilhoso, que ainda é também edição limitada, e ainda está disponível em alguns países, porque é até acabar o estoque. Acabou o estoque, acabou. E agora tivemos o lançamento, o mês passado, de lixia com pêssego, também muito, muito, muito gostoso. Então, são esses os sabores que nós temos, né? 18 gramas de proteína, 221 calorias. Essas calorias elas variam de acordo com o sabor, mas é uma variação pequena, tá? Então, uns têm 220, outros 221, então é uma coisa bem, bem sutil. Então, vamos lá. Deixa eu rolar minha página aqui. Sim. O substituto de refeição, parcial de refeição salgado, nós só temos aqui um sabor, ao contrário do Brasil, que vocês têm a Nutrissup, que é frango e legumes, e a outra de legumes, né? Aqui nós só temos esse, que é o de cogumelos com ervas aromáticas, ele é bem gostoso. Inclusive, quando houve o lançamento dele, a Mari fez uma live, eu até participei, ela fez um fondue, se eu não me engano. Então, já é a única opção que nós temos aqui, salgada, de substituto parcial de refeição. Aqui nós temos o equivalente ao Nutrev do Brasil, que é o PDM. Então, eu vou pedir a atenção de vocês pelo seguinte: o Pro20, esse aqui do meio. O Pro20, ele já foi anunciado ano passado que seria substituído e ficaria só o PDM. Como ainda existe o estoque dele, então
Ele, aqui na Holanda, eu não me lembro se ele ainda tem estoque, mas em outros países ainda tem, mas ele realmente vai ser substituído pelo PDM e pelo PDM vegano. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, no Brasil vocês usam 2 medidas do shake e 2 de Nutrev. Presta atenção, aqui na Europa nós usamos 2 do shake e 1 do PDM. Então é sempre prestar atenção nas receitas, que está lá direitinho, a Mari colocou direitinho, mas às vezes as pessoas leem muito rápido, não prestam atenção e colocam 2 de PDM, e aí modifica realmente as calorias da receita, né? Uma coisa, o PDM vegano, ele tem um sabor bem sutil, então ele dá também para usar até nas receitas salgadas. Eu costumo logo dar para os meus alunos o PDM vegano em função do sabor. O sabor não ser um sabor assim tão... o PDM normal não é muito forte, mas o PDM vegano ele é bem leve, você quase não percebe o sabor, tá? Então, ele vai ser, o Pro20 vai ser substituído. Então, continuando, tivemos esse produto, a proteína culinária, ela só tinha disponibilidade dela nos Estados Unidos, e agora nós temos aqui também na Europa. A princípio, é provisório, mas eu espero que ele continue aqui para a gente poder usar. É um produto maravilhoso para fazer receita, tanto doce quanto salgada. Inclusive, só com ele a gente pode fazer uma panqueca, que são só 2 medidas do produto, 30 ml de água. Eu ponho um pouquinho mais, porque eu gosto da minha panqueca mais assim, a massa mais molinha, mas é um produto maravilhoso, dá para fazer waffle. E quando você usa esse produto, não precisa usar ovo e nem fermento, porque na fórmula dele, ele já contém a clara de ovo, já contém fermento. Então é uma dúvida que muitos alunos perguntam quando eles usam esse protein bake mix, né, essa proteína culinária. Eu uso fermento, ovo, porque tem na receita. Não precisa. Lá no rótulo está escrito que ele já tem a clara de ovo, então eu sempre falo também para os aluninhos que não precisa. Agora, quando usa na receita o PDM, aí sim, aí precisa usar o ovo, precisa usar o fermento. Mas se usar a proteína culinária, não precisa. E pode usar em receita doce ou salgada, porque ela não tem sabor, tá? Seguindo aqui, essa é o Fórmula 3, a proteína personalizada, que vocês têm no Brasil também. É uma proteína que ela não tem sabor de nada. Então, 5 gramas de proteína, tem poucas calorias. Às vezes, até quando eu faço shake, ao invés de eu usar o PDM, eu uso 2 medidas dessa proteína personalizada. Então, eu dou uma diminuída na caloria, mas com as 10 gramas de proteína, né? Pode ser usada também para receita doce, salgada, para molho, sopa, como vocês quiserem, porque ela não tem sabor nenhum. O Triblend. O Triblend é outro suplemento e ele serve de lanche. Ele pode ser também um pós-treino, tá? E eu adoro o de banana. Eu costumo misturar o de banana com o shake de banana. Então, ele fica assim maravilhoso. 20 gramas de proteína, 150 calorias, então também pode ser um lanche, tá? Esse Triblend, ele é da proteína da ervilha, quinoa e da linhaça. Então, não é a proteína isolada da soja, tá? Então, para aqueles aluninhos que têm intolerância ou alergia, né? A soja, glúten, então, lactose, então está aqui, ó, não contém soja, não contém glúten, não contém lactose. Então, é uma excelente opção também.
Essa barra de proteína express, ela pode ser também um substituto parcial de refeição. Então, se a gente está na rua, na correria, está na hora de fazer a refeição, podemos usar essa barrinha, tá? 207 calorias, 13 gramas de proteína, é considerado também como um Fórmula 1. O café, né? O café proteico também, outra opção de lanche que nós temos. Dá para fazer também bolo, eu já fiz bolo com ele e fica maravilhoso. 15 gramas de proteína, sem açúcar, só tem 80 calorias, então, muito bom. E também contém cafeína, então dá aquela turbinada, né, para a gente dar aquela acordada. Vamos aqui, seguindo para o outro lanche, outra opção de lanche. Esses chips proteicos, esses vocês não têm aí no Brasil também, né? Então, nós temos 2 sabores, um sabor é o de churrasco, barbecue, e tem o de natas com cebola. Então, o barbecue é o vermelhinho e o de natas com cebola é o verdinho. Muito gostoso, dá para fazer lá nas receitas, tem uma pastinha que dá para comer com para fazer tipo um dip, né? Então, muito gostoso esses chips, excelente opção para um lanche rápido. Então, tem as 10 gramas de proteína. Um tem 10 gramas, o outro... não, 11 gramas. O de barbecue tem 11 gramas, o de cebola com natas tem 12 gramas de proteína. Então, também uma excelente opção para aqueles alunos que preferem um salgado. A maioria prefere doce, mas sempre tem um ou outro que gosta de salgado. Então, eu sempre oriento também a comprar os chips, né, como opção de lanche. Outra opção de lanche que nós temos também são os grãos tostados de soja, que parece um amendoinzinho tostado, 9 gramas de proteína, também poucas calorias, então excelente opção. E a sopa de tomate. Essa sopa de tomate também, ela é um lanche, porém, às vezes eu faço até uma refeição com ela. Então, o que eu faço? Eu aumento a quantidade de proteína, como um pouquinho de salada também, e ela dá muita, muita, muita saciedade. E tem uma sopa, aqui, se eu não me engano, é da Espanha, o gazpacho, que é uma sopa fria. E eu já estava esperando fazer um dia quente aqui, que agora já entrou a primavera, começou a esquentar, para fazer um gazpacho. Falei, eu vou experimentar fazer o gazpacho com a sopa de tomate. Olha, deu certo, maravilhosa. Eu vou mandar a receita para a Renata, para a nossa nutricionista, para ver se ela aprova. E aí, se ela aprovar, tudo que entra é tudo que a gente pode na fase de queima. Então, eu acho que ela vai aprovar. Mas, de qualquer maneira, eu vou mandar para ela. E aí, se ela aprovar, depois a receitinha vai para o blog de receitas, né? As barrinhas... outra opção de lanche doce, eu acho que essas vocês têm aí, né? A diferença é que aqui a caixa vem com 14 barrinhas, e no Brasil acho que só vem 7, né? E elas são muito, muito, muito gostosas, tem as 10 gramas de proteína, está dentro também da quantidade de calorias que nós podemos usar no lanche, que é entre 100 e 150 calorias, né? Eu sempre tenho uma barrinha dessa também na minha bolsa, então uma excelente opção. O aloe. Ao contrário aí de vocês, no Brasil, vocês têm aquela fibra líquida maravilhosa, sabor uva, manga, e agora tem a mais nova que saiu. E aqui nós não temos aquela fibra líquida, mas temos o aloe. E o aloe ele é muito interessante porque o aloe ele tem também uma propriedade anti-inflamatória, então já dá uma limpada ali no estômago, no intestino, ajuda também a eliminar o líquido retido, principalmente nós mulheres que temos a tendência como é que fala? Acumular líquido, né? Reter líquido. Então, é uma excelente opção e nós usamos na nossa hidratação.
tá? Então, aqui nós temos o sabor original, que tem 37% de aloe, e o com sabor de manga, que tem só 40% do extrato do aloe, né? Eu sempre prefiro o Aloe Max, porque ele é mais concentrado, né? E é bem verdade que ele tem um saborzinho, mas não é aquela coisa deliciosa como o que tem o sabor com manga. Porém, eu costumo oferecer o Aloe Max para os alunos, e aí eu sugiro o chá de pêssego ou o chá de framboesa, porque como aí o chá tem um saborzinho, então não sobressai o sabor do aloe. Então, são os 2 aloes que nós temos, que usamos aqui na hidratação, tá? Aqui nós temos os chás, alguns sabores que tem no Brasil, nós não temos aqui, que eu estava até dando uma olhada ontem, acho que aí tem laranja, canela, e aqui nós temos pêssego, limão, framboesa e original. Só o original que tem um tamanho maior de 100 gramas. Os outros são de 50 gramas, e com cafeína, claro, também para dar aquela turbinada já de manhã. Então, aqui, a nossa hidratação de manhã, nós fazemos com o aloe, né, que eu acabei de falar dele, fazemos com o aloe, o chá, e mais adiante eu vou falar da fibra que nós usamos também, pode usar na hidratação ou junto com a suplementação. Então, o chá, só 6 calorias, então, pouquinha caloria, a gente pode tomar esse chá. Se é um aluno que tem dificuldade para dormir, nós orientamos aqui para não tomar depois, no máximo tomar até as 2 da tarde, não tomar depois disso para não interferir no sono, né? Agora, se é uma pessoa que não tem problema de insônia, né, dorme com facilidade, aí pode tomar até as 4 horas da tarde. Então, pode tomar frio, pode tomar quente, isso vai de acordo com o paladar da pessoa, e ele é feito do extrato das folhas do chá verde, esse pecu é um tipo de laranja, a flor do hibisco, que o hibisco também é bem conhecido, né, como ajuda a dar aquela desinflamada, e o pó da flor do cardamomo. O cardamomo é uma semente, eu até tenho aqui em casa, cardamomo. Vamos lá, as fibras. Nós temos aqui 2 fibras, elas não são líquidas como as fibras do Brasil, né? Então, essa fibra aqui, ó, essa primeira aqui, a 2554, né? Ela é a base de aveia, maçã, e essa fibra é muito boa, principalmente para aqueles aluninhos que chegam para a gente relatando que tem constipação intestinal. Então, essa fibra ela é maravilhosa. Nós usamos, eu costumo colocar já na minha hidratação, junto com aloe e com chá, e depois coloco mais uma vez no meu shake, porque eu assim não abro mão do meu shake. No potinho já vem a colher medida, então é só mexer ali dentro que a gente encontra a colher medida dela. Essa outra fibra aqui, aí é uma fibra também, porém ela tem um ingrediente que é o beta-glucano de aveia, e esse ingrediente, ele reduz o nível do colesterol. Então, lá está escritinho, por exemplo, 2 colheres medidas, ele ajuda a reduzir o colesterol. Então, é uma boa dica para aqueles alunos que falam que tem colesterol alto. Por exemplo, se for para manter, se o colesterol já está equilibrado, então usa só 1 colher. Então, ele também tem fibra, né? Acho que tem 3 gramas de fibra, tem um pouquinho menos
fibra do que o outro que tem 5 gramas de fibra. Como vocês sabem, a gente precisa suplementar com fibra, porque nós precisamos alcançar diariamente aquela meta de 30, 35 gramas, que é o equivalente a 6 pés de alface. A gente não consegue comer 6 pés de alface todos os dias, então a gente precisa suplementar com a fibra, né? Eu tenho as 2 fibras aqui em casa, eu costumo usar as 2. Vamos ver aqui. Ah, sim. O multivitamínico. O multivitamínico nós temos aqui para mulher e para homem. Eu não me lembro, eu acho que no Brasil tem só um tipo, não tenho certeza. Mas aqui nós temos a vitamina da mulher e temos a vitamina do homem. Eu já coloquei aqui embaixo até o número do produto, porque aí fica mais fácil na hora de procurar, né? Depois eu eu mando o PDF lá nos grupos, tá? Se vocês quiserem. Então, a vitamina da mulher, por quê? Porque nós mulheres temos outras necessidades vitamínicas do que os homens. Então, a Herbalife, bem sabiamente, já contando com isso, já fez um multivitamínico para as mulheres e outro para os homens. Então, ela tem 24 nutrientes essenciais, né? Tem vitamina B6, B12, zinco, que é muito interessante. A gente deve tomar o zinco a vida inteira. E nesse multivitamínico já está aí tudo na proporção, nas medidas certinhas para a gente. E o multivitamínico, né, para os homens, né, também para as necessidades dos homens. Então, ele pode ser tomado logo de manhã, tá? Não precisa esperar o horário do almoço, pode já no café da manhã, com a suplementação, já pode usar esse multivitamínico. O Cell Nutrition. Bom, esse produto, o ano passado, foi alardeado que ele iria ser substituído por outro produto. E só que ele continua, o outro produto já está disponível aqui, que eu vou falar dele mais tarde, mas ele continua ainda, então é porque ainda tem estoque. Eu gosto muito desse Cell Nutrition. Então, ele é um complexo B, né? Então, ele ajuda a liberar a energia dos alimentos, né, que nós precisamos, os minerais essenciais também, como magnésio, cobre, isso tudo para ajudar no metabolismo, quando o nosso organismo absorve os nutrientes, então a gente absorve também alguns nutrientes em forma de energia. E o zinco, ele é essencial no metabolismo dos carboidratos, tá? Então, quem for usar, né, eu já coloquei aqui, são 3 cápsulas 3 vezes ao dia, tá certo? Esse outro aqui, no treinamento anterior eu tinha até cortado esses 2, mas como eu vi que eles continuam ainda vendendo, eu falei, não, então eu vou botar eles de volta no treinamento. Mas também, o Thermocomplete também vai ser substituído, tá? Ele é quase que ele dá uma acelerada no metabolismo, né? Porque ele tem cafeína, tem 82 miligramas de cafeína, tem vitamina C, então a base de chá verde e erva mate. Então, ele realmente dá uma acelerada no metabolismo, ajuda também a gente dar aquela acordada, né? Para começar já o dia bem. Então, aqui, 2 comprimidos 2 vezes ao dia. Então, eu prefiro usar de manhã e depois na metade da tarde, ao invés de usar no meio da manhã e no meio da tarde, porque como ele tem a cafeína, né, então, às vezes, no meio da tarde, a gente deixa para usar mais tarde e aí acaba ficando ligado e não consegue, ligado no 220 e aí não consegue dormir. Então, eu prefiro usar assim de manhã e aí no início da tarde
Às vezes eu uso até só uma vez no dia, nem tomo os dois, porque eu já fico bem acordada. Mas é um excelente suplemento. Uma pena que vai sair. E ele foi substituído pelo Fit Complete, que é a vedete do momento. Por quê? Porque ele é formulado com esse FIT-NS, que é um ingrediente que demonstrou cientificamente que ajuda na redução da circunferência abdominal. Então, isso é muito interessante. E na diminuição da gordura abdominal também. Além de dar energia, por quê? Porque tem cafeína na fórmula. Então, nós devemos ingerir 2 cápsulas ao dia. Então, 2 cápsulas já nos dá 36 miligramas de cafeína. Esse produto é excelente, tá? Eu já estou usando, a maioria das coaches aqui que eu conheço, logo que ele foi lançado, todo mundo já começou a usar. Vamos lá. Aqui eu coloquei só a nível de ilustração para vocês verem. Como eu falei, o Thermocomplete e o Cell Activate, ou Cell Nutrition, são os 2 nomes do mesmo produto, eles, como esses 2 vão sair de linha, a ideia é que o Phyto Complete vai substituir, tá? Então, em alguns países já não tem mais. Por acaso, eu vi que aqui na Holanda ainda tem, mas assim que acabar o estoque, aí vai ficar só mesmo o Phyto Complete, né? O NRG que vocês têm no Brasil, parece que, eu não sei se ainda tem em Portugal, mas aqui na Holanda já não tem há muito tempo. Tá? Há muito tempo que ele já saiu de circulação, porque como tínhamos já o Thermocomplete, então se o produto não está saindo como eles gostariam, né? Então eles tiram e logo vai ser lançado alguma coisa no lugar, né? Então, isso aqui foi um treinamento que eu tive, e aí eu achei interessante, porque aqui mostra, por exemplo, o quanto de cafeína que o Phyto Complete, 2 cápsulas, tem 36 miligramas de cafeína. Já o Thermocomplete, 4 comprimidos, te dá 328 miligramas. Então, é por isso que eu falei que eu prefiro usar de manhã e no início da tarde do que no meio da tarde, mais para o final, porque senão a gente fica ligado no 220. O Cell Activator não tem cafeína, e o Guaraná, todo mundo sabe, né? Que tem cafeína, mas bem menos do que o Thermocomplete. Por exemplo, o Thermo, 4 comprimidos dá 328 miligramas de cafeína, enquanto que o Guaraná dá só 128, 4 comprimidos. Então, bem menos, né? Então, o Thermocomplete, em termos assim, para dar aquela energizada, ele é bem melhor. Esse aqui também, o Active Minds. Ele é um lançamento, tá? Ele foi lançado no início desse mês. Então, ele é para ajudar a nossa memória, concentração. Então, muito bom. Eu já estou usando também. Além de ter vitamina, né? Vitamina C, B6, B12, ácido fólico. Então, todas essas vitaminas, elas atuam diretamente no nosso sistema nervoso. Então, nós devemos tomar 2 cápsulas às refeições. Esse outro produto aqui, muito interessante também, eu uso, é o microbiótico. Por quê? Porque ele é um probiótico. E eu vou chamar a atenção para o seguinte: esse produto, como ele contém bactérias vivas, ele é um pozinho, é um sachêzinho, vem um pozinho dentro. Não pode colocar no liquidificador. Então, por exemplo, eu gosto de fazer o meu shake, de bater no liquidificador. Então, depois que eu bati o meu shake no liquidificador, parou de centrifugar, eu já dissolvi o pozinho num pouquinho de água a temperatura ambiente, aí eu jogo dentro do meu shake e tomo. Não pode usar com água gelada ou água muito quente e nem no liquidificador. Muita gente não lê rótulo, não lê as indicações, então passa despercebido.
E eu conversei com uma aluna e ela falou assim, mas eu estou colocando ele junto no liquidificador. Eu falei, não, você pode fazer o seu shake, dissolve o pozinho e depois mistura com cuidado para não matar as bactérias, né? E toma. Excelente para manter a saúde, né, do nosso intestino. Tem um pouquinho de fibra, 2 gramas de fibra aqui. Ele pode ser usado com Fórmula 1, mas sempre tomando cuidado para não colocar no liquidificador. Esse outro produto aqui, o Immune Booster, é maravilhoso. Ele ajuda na nossa imunidade, tá? Então, ele tem um saborzinho assim de fruta silvestre, né? Essas frutas vermelhinhas, meio azedinhas, né? Muito gostoso. Eu costumo às vezes até colocar na minha água, a água que eu vou me hidratando durante o dia, eu coloco ali e vou tomando. Então, ela melhora, né? Ajuda o funcionamento do nosso sistema imunológico, que hoje em dia a gente precisa realmente estar com a imunidade lá em cima, por causa do vírus, que, graças a Deus, ele já está começando a desaparecer, mas a gente ainda escuta aqui e ali alguém que ficou doente, né? Então, eu já não fico doente já desde 2019, que eu não pego nem um resfriado. Então, mas cuidando mesmo da imunidade, né? Então, preste atenção, esse produto é maravilhoso. Esse outro produto aqui, também é muito bom, que ele contém os aminoácidos, né? E rico também no ácido fólico. O ácido fólico, ele ajuda a manter, né, a saúde do nosso cérebro. Inclusive, mulheres grávidas devem usar o ácido fólico também para ajudar ali no desenvolvimento do bebê e evitar alguns probleminhas. Esse produto, ele é para ser tomado à noite, tá? Por isso que o nome dele é Nightworks. Então, porque ele vai agir à noite. Eu tenho ele também. E uma dica que eu dou para vocês, ele vem num potinho assim pequeno. Eu costumo guardar os potinhos. Por quê? Se eu vou passar um fim de semana fora ou vou fazer uma viagem curta, para não levar aqueles potes enormes do shake, então eu sei quantos dias eu vou ficar fora, eu sei quantas porções eu vou precisar, eu sempre coloco 4 porções a mais. Então, eu costumo, como eu uso muito esse produto, então eu guardo esses potinhos. Se é só para um fim de semana, eu já tenho esse potinho, coloco as medidas ali, levo comigo, não ocupa nenhum espaço. Se eu vou sair por 3, 4 dias, vou precisar de mais, aí eu tenho, por exemplo, o pote da fibra. É um pote maior que esse e menor que o pote do shake. Eu também tenho alguns aqui, aí eu levo comigo. Então, é bem interessante a gente guardar esses potes que são um pouquinho menores que os do Fórmula 1, porque a gente pode usar numa viagem curta ou no fim de semana, para a gente não ficar sem os nossos suplementos maravilhosos. Aí, aqui, outro micronutriente, né, que é o Herbalife Lime, que é o ômega 3, que a gente precisa realmente usar o ômega 3. Quem é que está rabiscando a tela aí? Olha o rabisco vermelho, não fui eu. Bom, vamos lá. Então, o ômega 3, ele é muito importante para o funcionamento do nosso coração, para manter também os níveis normais dos triglicerídeos no sangue. Então, e a gente usa também o ômega para fazer a mini-lipo, né? É o ômega com o o cálcio. Aqui, o cálcio está aqui. Então, eu acho que o ômega 3 e o cálcio vocês têm aí, eu acho que só a embalagem do ômega 3
que aí é diferente daqui. Vamos lá. Então, cálcio, como todo mundo sabe, né, nós precisamos para os nossos ossos, para os nossos dentes, né? E o interessante é que esse cálcio da Herbalife, ele tem 100% da dose diária de cálcio que nós precisamos, tá? É rico em vitamina D também, que nós precisamos, inclusive, não só nos países que quase não fazem sol, como aqui na Holanda, mas no Brasil também. Apesar de ser um país que faz sol quase que o ano inteiro, a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D. E quando faz o exame de sangue, vai controlar, vê que está com deficiência, tem que suplementar com vitamina D. Então, é muito interessante que os suplementos da Herbalife, eles vêm também com a vitamina D. Também tem magnésio, cobre, manganês, zinco, que são também muito importantes para o funcionamento dos nossos músculos. Bom, não só músculo, mas ossos, dentes também, né? Aqui, o Lift-Off. O Lift-Off vocês têm aí no Brasil. Aqui nós temos 2. Esse Lift-Off, ele tem menos cafeína do que o outro, que eu vou falar depois. Então, esse só tem 75 miligramas de cafeína. E eu costumo também botar na minha água e fazer como se eu fosse saborizar a minha água. Coloco ali e vou tomando. Ele é muito gostoso, porque ele tem um sabor assim cítrico, né? Só 10 calorias por dose. Também tem 100% da dose diária de vitamina C que nós precisamos, então é excelente para diminuir o cansaço, fadiga. Também 100% da dose diária das vitaminas do complexo B, que nós precisamos também. Então, como eu falei, ele tem a cafeína, né? A cafeína do Guaraná e 75 miligramas de cafeína. Ele não é tão... 75 miligramas não é tão forte quanto o Lift-Off Max. O daí do Brasil, se eu não me engano, ele é meio vermelhinho, ele deve ter sabor de frutas vermelhas, eu não provei ainda. Aqui nós temos o colágeno. A diferença do nosso colágeno, tá, para o colágeno do Brasil é que o colágeno do Brasil ele pode ser um lanche também, né? Porque ele tem o whey protein. O colágeno na Europa ele não tem whey, tá? Então ele não é lanche. Normalmente a gente costuma usar o colágeno à noite com a minilipo, com o ômega 3 e o cálcio, né? Eu gosto também de colocar, a gente usa uma vez só ao dia, o pote dá para 30 dias, e eu costumo colocá-lo também no shake, porque ele dá assim, uma cremosidade e fica muito, muito, muito gostoso. Então, esse colágeno, ele tem o colágeno Verisol, né, que é patenteado. Então, assim, para unha, pele e cabelo, eu digo porque as minhas unhas, se crescesse, já lascava, meu cabelo caindo demais. Desde que eu comecei a usar o colágeno, já há quase 3 anos, que a minha unha é dura, não quebra. Minha cabeleireira, ela pergunta, Sumai, o que você faz que meu cabelo cresce mais de 1,5 centímetros por mês? Eu tenho quase que cortar o cabelo todo mês. Cresce assim, que nem mato. Então, esse colágeno é maravilhoso, eu recomendo para todas as minhas alunas, porque a gente começa, a partir dos 25 anos, a gente começa a perder colágeno. Então, é interessante, normalmente as alunas que vêm para a gente já estão com 30, entre 30 e 40, ou mais velhas, inclusive, eu não dou nem a opção de não querer, eu falo, gente, tem que usar o colágeno. Então, é maravilhoso. Aí chegamos aqui na linha 24 horas, que alguns produtos da linha 24 horas que vocês têm no Brasil, nós não temos aqui, tá? Então, esse CR Drive, ele é uma bebida que ela contém eletrólitos. Então, eletrólitos
quando nós dormimos, nós suamos, né? Então, e no suor nós perdemos sais minerais, perdemos também líquido, sai pela nossa respiração. Por isso a importância da gente hidratar e a gente repor esses eletrólitos, porque eles são importantes até para o funcionamento também do nosso coração, então, dos nossos músculos. Então, é muito interessante o CR Stat Drive, e ele pode ser tanto um pré-treino, pode usar durante o treino e pode usar no pós-treino. Tá? Outro da linha 24 horas, o Fórmula 1. Tá? Esse Fórmula 1 aqui, da linha 24 horas. Então, para aqueles alunos que já estão na terceira fase para ganhar, já passaram da fase de queima, já passaram da manutenção, já estão ali no ganho de massa. Então, é interessante usar esse Fórmula 1, que é da linha 24 horas, que já são pessoas que já estão fazendo uma musculação, já estão treinando mais pesados, então já precisam realmente usar os produtos da linha 24 horas. Aqui, outro, o Prolong. O Prolong ele é para ser usado durante o treino, né? 225 calorias por dose, tem quase 7 gramas de proteína do soro do leite. Então, a gente precisa conhecer e mostrar esses produtos para o aluno. Então, por exemplo, esse Prolong, um aluno que faz uma atividade de resistência, é uma excelente opção para, durante o treino, ele usar esse suplemento. Esse aqui, o Hydrate também, para hidratação. No verão, ele é maravilhoso. Também com eletrólitos, né? Como eu falei, só tem 12 calorias. Então, ele tem um saborzinho assim, bem suave de laranja. Então, serve também para dar uma saborizada na nossa água, né? Então, coloca 500 ml de água, coloca um sachêzinho ali, sacode bem para dar uma diluída. Então, ele também tem vitamina C, né? Vitamina C, o que ajuda a diminuir a fadiga, o cansaço. Também traz as vitaminas do complexo B, inclusive o cálcio e magnésio, que são 2 micronutrientes muito importantes para a gente. Vamos ver aqui. O outro aqui, o Rebuild. Ele é um pós-treino com proteína e carboidratos. E esse suplemento aqui, ele é mais direcionado para o pós-treino do exercício aeróbico, que é o quê? É uma corrida, uma partida de futebol, natação. Então, para esse tipo de treino, é interessante esse suplemento, o Rebuild, né? Endurance. E ele vem com 188 calorias, 36 gramas de carboidratos, né, para dar aquela energia, 10 gramas de proteína. Tem as vitaminas também B1, B2, C, E, ferro, e também os aminoácidos e o BCAA, né, que o BCAA são esses três aqui, a L-isoleucina, a L-leucina e a L-valina, que nós precisamos também para os nossos músculos. Aqui, o outro da linha 24 horas também, o Rebuild Strength, chocolate. Esse suplemento dá para ser usado também para fazer a calda de chocolate maravilhosa, para usar na panqueca ou no waffle. Então, fica muito boa a calda de chocolate, até também para colocar no bolo de cenoura. Esse também fica, com esse suplemento, fica muito bom. Ele é um pós-treino, mas já para recuperação muscular, né? Então, depois de um exercício anaeróbico, que é o quê? Por exemplo, uma musculação, por exemplo.
Então, quem faz uma musculação, depois da musculação, esse suplemento é interessante para a recuperação dos músculos e deve ser consumido até 30 minutos após a atividade, né, anaeróbica, para que ele seja totalmente absorvido e já vai direto para os músculos. Só tem 190 calorias por dose, 25 gramas de proteína, então vê que ele tem bastante proteína nele, né? Tem ferro, que sempre bom, ferro para os nossos glóbulos vermelhos. Contém também o aminoácido, a L-glutamina e BCAA, né? Aí eu coloquei aqui, né, que foi uma informação que eu vi, que eu achei interessante, que todos os lotes dos produtos da Herbalife 24 horas eles são testados por uma entidade independente para certificar a ausência de substâncias proibidas. E isso por quê? Porque normalmente atletas, né, vários atletas usam a linha 24 horas, são patrocinados, né, inclusive o Cristiano Ronaldo, né? E os atletas eles são testados, né, para doping. Então é muito importante que toda suplementação que eles usam que não tenha nenhum produto que seja proibido e que ele vai ser pego no exame de doping, né? Então eu achei bem interessante isso aqui. Porque se por acaso, né, vai que vem um aluno para vocês que é um atleta, alguma coisa assim, então você já pode dizer que os produtos, todos os lotes, eles estão testados por uma entidade independente para certificar a ausência de substâncias proibidas. Aqui, a barrinha também, a barrinha 24 horas, né? Da linha 24 horas, a barra proteica. Então, 21 gramas de proteína, é um lanche prático para o pós-treino, né? Ou entre as refeições, são 2 sabores. 21 gramas de proteína, 210 calorias e 22 gramas de carboidrato. Tem um pouquinho de açúcar, tem, mas uma coisa mínima, né? 1,2 e 1,9 gramas. Então, depende do... Um é chocolate, aqui, um chocolate amargo, né? E o outro é biscoito com pedaço de chocolate. Então, provavelmente, o de biscoito com um pedaço de chocolate é o que tem 1,9 gramas de proteína. E aqui está o outro lift-off que eu falei, né? Esse lift-off aqui, realmente, ele já tem 180 miligramas de cafeína. Então, quando você usa, você fica elétrico com ele. Tem vitamina C, tem as vitaminas B6, B12, não tem açúcar, tá? É um produto também vegano, sem corante, e o sabor dele é da toranja. Então, assim, não é... Eu acho o verdinho, que tem menos cafeína, né? Por ele ser um sabor assim meio cítrico, ele é bem gostoso. Esse de toranja, ele tem um sabor assim levemente amargo. Então, aquelas pessoas que têm o paladar mais seletivo e tudo, pode falar, eu não acho ele tão gostoso, mas normalmente eu não penso no sabor, eu penso no que aquilo vai trazer para mim, para a minha saúde. Isso é o que me chama a atenção, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês também, que eu fiz uma colinha aqui, uma dica. Na Herbalife da Espanha, os suplementos eles estão divididos assim, vegetariano, vegano, sem glúten, sem lactose, sem frutose, sem soja. Eu acho isso excelente. Por quê? Porque às vezes é difícil da gente memorizar se aquele produto tem lactose, se tem glúten, se tem frutose. Então, no caso de dúvida, quando vem um aluninho para a gente, é vegetariano, é vegano, então você já entra lá na Herbalife da Espanha, você só vai dar uma olhada
em todos os produtos que está lá, por exemplo, como vegetariano. Então, você sabe, é só olhar aquilo ali, você já sabe o que você vai dar para o seu aluno, para não correr o risco, por exemplo, de dar um suplemento para o aluno que não esteja dentro daquele estilo de vida dele, né? Então, a gente pega muita gente que tem intolerância à lactose e glúten, né? Então, quando acontece isso, eu já vou lá, já dou uma olhada, só para ter aquela certeza, porque, por exemplo, a barrinha de chocolate deliciosa, ela tem lactose. Então, por exemplo, a gente pega um aluno que adora doce, mas que tem intolerância à lactose. Então, se a gente não prestar atenção, então é uma dica que eu dou. A Herbalife da Espanha, ela já coloca lá tudo separadinho, vegetariano, vegano, sem glúten, sem lactose, sem frutose, sem soja. Então, ajuda bastante, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seca-barriga aqui na Europa, né? O seca-barriga aqui, nós usamos o chá, o aloe e a fibra. Pode, eventualmente, colocar proteína. Se quiser, pode, se colocar proteína, ele vai ser um lanche, tá? E pode fazer com 1 litro d'água ou, se preferir, com meio litro. Normalmente, a gente faz com 1 litro porque vai bebendo aos pouquinhos e não precisa... e tem certeza que já vai dar aquela hidratada e dar aquela secada na barriga, né? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Não. Não. Aqui, então, a gente está chegando quase no final. Olha aqui. Isso aqui foi um treinamento também que eu tive, que eu achei interessante, e aí eu printei e coloquei aqui para vocês. Então, por exemplo, a gente pode usar o Immune Booster, aquele para a imunidade, junto com o Lift Off, que além de dar energia também está ajudando na imunidade. Pode usar o Immune Booster junto com o chá. Pode usar também aqui o Immune Booster com aloe e com o Hydrate de laranja. Fica uma delícia. Foi até foi uma bebida de verão que foi lançada aqui há 2 anos atrás. Se eu não me engano, chamava Flamingo Coquetel Flamingo, alguma coisa assim. Como eu já tinha tudo em casa, eu logo fiz e realmente fica muito gostoso. Então, eu coloquei aqui assim só para ilustrar, mas vale a pena provar essas misturas. O bacana da Herbalife é que a gente pode misturar os produtos, criar um novo sabor. Eu sempre misturo o shake de banana com de morango, crio um sabor novo. Então, fica para sair daquela mesmice, né? Fica muito bom. Outra coisa, aqui, o colágeno. A gente pode usar o colágeno com o probiótico, o microbiótico, também, sem problema nenhum. Podemos usar aqui, combinação perfeita, beleza dentro e fora. Essa outra aqui, ó, podemos usar o colágeno também com o Immune Booster, podemos usar o colágeno no shake, podemos usar o colágeno com chá, tá? Agora, a gente não usa, se usar o colágeno com chá, aí é com chá frio. A gente não usa esse colágeno daqui com líquido quente, não. Outra combinação perfeita, aqui. A sopa de champignon, que é o Fórmula 1, nós misturamos com água. Nós não colocamos o PDM nele, mas podemos colocar fibra. E aí a sugestão com aquela outra fibra que ajuda na redução do colesterol, para manter o colesterol. Então, podemos usar a sopa de champignon com essa fibra, porque a outra, essa fibra aqui, ela tem um sabor bem mais suave do que a outra fibra. Aqui, outra coisa, podemos usar também o Tri Blend com o PDM vegano.
porque o triblend ele é a proteína da quinoa, não é a proteína da soja. Então, por ser vegano, produto vegano, pode ser usado com PDM vegano. Aqui, a diferença, também foi outro treinamento, entre o PDM normal e o PDM vegano. Então, o vegano, ele tem um pouquinho menos, ele dá um pouquinho menos de ponto de volume, né? Que a gente tem que ficar sempre de olho na pontuação. Então, o PDM normal ele dá 33 pontos de volume, mas o vegano te dá um pouquinho menos, 31,45. Em termos de porções, é praticamente a mesma coisa. Então, o vegano tem 20, o normal tem 21. Mas agora, a diferença vem aqui, ó, a fonte de proteína. O vegano é a proteína da soja, e já o PDM normal, né, é leite e soja, tá? Então, eu costumo já... eu uso muito o vegano, eu quase não uso o PDM normal. A linha, aqui também a linha Skin, que eu acho que vocês têm no Brasil também. Alguns produtos que daí acho que nós não temos aqui. Eu tenho quase que a linha toda da Skin. É uma linha maravilhosa, é um cheirinho muito gostoso, o produto assim, é muito bom. Então, creme revitalizante para a noite, tem creme hidratante, tem esse sérum para as linhas, para as ruguinhas em volta dos olhos, é maravilhoso. Creme hidratante para o dia, gel de limpeza, é delicioso esse gel de limpeza. Tônico, gel para os olhos, creme para os olhos, o esfoliante também. Até eu ganhei o esfoliante de presente no meu aniversário da Herbalife, mandou para mim o esfoliante. Eu costumo, quando alguns alunos, né, as alunas, né, fazem aniversário, quando é uma aluna assim, que faz tudo direitinho, usa muitos produtos e compra muito, eu costumo dar de presente no aniversário. Sempre faço um cartãozinho lá no Canva, mando para a aluna e dou algum produto da linha Skin ou da linha aqui do Aloe, que tem shampoo, condicionador, gel de banho, o gel suavizante para o corpo, loção para mãos e corpo e o sabonete. Então, eu costumo mandar de presente, porque às vezes o aluno não compra porque ele não conhece. No momento que ele conhece, ele começa a comprar. Então, eu aproveito a oportunidade do aniversário do aluno para mandar para eles um presentinho e apresentar o produto. E finalizando aqui, eu sempre gosto de colocar no material dos meus alunos, eu sempre coloco essa foto aqui. Eu adoro essa foto, que é mostrando tudo que tem no shake da Herbalife. Então, magnésio, tem mais que 100 gramas de espinafre no shake. Vitamina B6, é o equivalente a 100 gramas de lentilha. Então, aqui vai mostrando cobre, mais que um abacate, tem ferro, que é o equivalente a 150 gramas de carne cozida. Então, tudo aqui, eu gosto muito dessa foto, acho ela bem ilustrativa, então eu sempre coloco no material do meu aluno, e eu coloquei aqui para vocês só para dar uma ilustrada. Bom, eu acho que eu não esqueci de falar nada. Então, é só isso. Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Foi bem explicadinho, viu, Sumar? Parabéns aí. E até eu fiquei conhecido. Até você aprendeu, Henrique. Eu acho que o importante, pessoal, para vocês conhecerem os produtos é usar. É usar. Exatamente. E aí você vai conhecer, vai ver o resultado em você, vai ajudar na tua transformação. Então, isso é maravilhoso. Obrigado, viu, Sumar? Manda suas fotos dias depois, sua história, um vídeo de depoimento de menos de 1 minuto para a gente postar lá no seu Instagram.
tá bom? Tá bom. E no nosso Instagram e te marcar. Depois manda seu Instagram também. Parabéns, Tá. Tumai. Parabéns a todos, pessoal. Queria avisar que sábado agora nós vamos ter treinamento para quem tem pelo menos 1.000 pontos de volume, que é o que tem 42%, né? Então, quem tem 1.000 pontos de volume acumulado já no seu ID pode participar, tá bom? Ela está pedindo para compartilhar os slides. Acho que não tem problema. Se puder compartilhar lá no grupo. Então, Eu vou fazer o PDF e aí eu coloco lá no grupo, tá bom. tá? Obrigado, Wilson Maia. Até De mais. nada. Boa noite. Hoje é tarde, né? Aqui são 9h15 agora. Ixi, aqui ainda é 4 horas da tarde. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Sucesso. Tchau, boa noite.